A gente continua por aqui, de olho já no que acontece lá fora, de olho na guerra no Oriente Médio, porque fontes disseram à CNN que o chanceler do Irã deixou o Paquistão depois de se reunir com mediadores. Viagem que frustra a expectativa de que existia aí uma possível negociação direta com autoridades dos Estados Unidos. Ainda hoje, quem está acompanhando toda essa movimentação é a nossa correspondente Mariana Jangiacomo, que traz todos os detalhes ao vivo, direto de Washington. Mari, bem-vinda. Oi, Múria, obrigada. Olha, o ministro de Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, deixou o Paquistão antes mesmo de a delegação americana chegar. Ou seja, realmente não devem acontecer essas negociações diretas, entre Estados Unidos e Irã. Autoridades iranianas já vinham dizendo que não iriam falar diretamente com os Estados Unidos, que iriam falar apenas com o Paquistão, mas os Estados Unidos ainda tinham alguma esperança, pelo menos pelas falas aqui, a gente tinha a impressão de que os Estados Unidos esperavam fazer algum tipo de negociação. Donald Trump seguia dizendo que o Irã quer fazer um acordo, que ainda existia, que ainda existe uma janela para que um acordo seja feito. Os dois enviados especiais de Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, estão a caminho do Paquistão. E aí, no meio dessa viagem, então, o chanceler iraniano foi embora, deixou o Paquistão depois de ter passado já as preocupações e as demandas para o Paquistão. Essa informação que a gente tem agora de fontes paquistanesas que estão ajudando nessas negociações, a informação que a gente tem é de que os iranianos já passaram essas preocupações para o Paquistão e o ministro iraniano então deixou o país e agora cabe ao Paquistão repassar essas informações, essas demandas para os Estados Unidos, ou seja, mais uma negociação indireta, intermediada pelo Paquistão, o que mostra muito sobre a temperatura, diz muito sobre o contexto, sobre a situação nesse momento, depois de 9 semanas de conflito. 9 semanas de conflito, Donald Trump anunciando uma extensão do cessar-fogo de forma unilateral, colocando muita expectativa nessas conversas agora do final de semana. E as conversas, então, serão indiretas, devem acontecer ali pela intermediação do Paquistão. E essa extensão do cessar-fogo que Donald Trump anunciou, claro, tinha como principal objetivo abrir o Estreito de Hormuz, manter o Estreito de Hormuz aberto, garantir a passagem de navios, mas não tem sido suficiente, Muri. Na sexta-feira, a informação que a gente tem é de que 24 horas antes da sexta-feira, apenas 5 navios passaram em 24 horas. Antes da guerra, eram 130 navios, então é muito pouco. Essas falas de Donald Trump e essas negociações, especialmente indiretas, não trazem a segurança que os navios precisam para que passem por ali, para que consigam, de fato, retomar o transporte como era antes da guerra. E aí os preços vão subindo, é claro. A situação para Donald Trump aqui nos Estados Unidos vai ficando cada vez mais complicada, porque ele segue com as mesmas falas desde o começo da guerra sobre os iranianos quererem fechar acordo, sobre a possibilidade desse acordo existir. Só que a gente tem visto que a situação segue igual, Segue ainda muito tensa e são acordos realmente difíceis de serem fechados. Um acordo com o Irã, o último acordo com o Irã, do qual Donald Trump tirou os Estados Unidos quando assumiu a Casa Branca pela primeira vez, levou quase 2 anos para ser desenhado. Então, realmente é difícil, é algo que leva tempo e, enquanto isso, o conflito vai se estendendo e os impactos vão se tornando cada vez maiores na economia global. Muri. Como a gente tem acompanhado por aqui. Portanto, informações super importantes que chegam e que frustram essa expectativa, ainda mais nos Estados Unidos. Obrigada, Mari. A gente segue acompanhando por aqui. Bom trabalho para você.